Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, tá? Bora comentar de novo aqui sobre muito futebol. Antes disso, se inscreve. Falta um inscrito, um inscrito, cara, pra gente bater 100 inscritos. 99, tá? Com o momento que eu peguei a câmera e comecei a gravar, 99, falta um. Então, quem sabe você não é o 100º inscrito. Você que tá assistindo aí, se você se inscrever, já bate 100, beleza? Então, é o seguinte, vamos falar aqui um pouco da rodada do Brasileirão, que terminou ontem e ainda terminou não, né? No caso, ainda tem mais um jogo, que é Santos e Juventude. Vou tentar assistir, tá? O jogo é 8 horas, vou tentar assistir porque eu tenho um compromisso 4h30, aí depois tem academia. Vou tentar chegar ao tempo de assistir porque é o menino Ney. Se você aí não sabe, eu sou fã de Neymar, tá? Neymar é meu ídolo pra mim, Neymar é uma inspiração pra mim, tá? E pode me julgar aí, mas Neymar é meu ídolo, pô. Eu assisto os jogos do Santos por causa de Neymar, tá ligado? E o homem vai voltar pra seleção e o Hexa vai vir, tá? A sexta estrela vai vir por causa de Neymar, ele vai fazer o gol do título. Tô falando com vocês, tá? Então eu vou tentar assistir esse jogo, não sei se vai dar. E, mano, virou uma loucura, né? O Brasileirão, toda vez, é incrível. O campeonato é tão bom que, na maioria das vezes que você for olhar a tabela, qualquer ano, qualquer temporada, vai estar uma loucura, pô. A chance de estar uma loucura é imensamente grande. E quando você olha a tabela, vamos começar falando da tabela antes dos jogos? Eu acho que esse Brasileirão está lembrando muito o Brasileirão de 2013. Brasileirão de 2013, eu não acompanhava futebol na época ainda, eu ainda estava em outras coisas aí, tá ligado? Só que, assim, se você olha a tabela, estuda, você vê que foi muito equilibrado, foi uma loucura. A ponto de, sei lá, o 12º tá o quê? 5 pontos atrás, atrás não, na frente do time que caiu, ou seja, bastante parelho na luta para não cair. E teve até o tapetão depois, mas se você parar pra olhar a tabela sem o tapetão, o Fluminense caiu com 46, pô. E o Vasco caiu junto. Outra coisa, tá? 2 times grandes caíram. E eu acho que tem chance de 2 times grandes caírem também essa temporada. Você tem aqui 2 times pequenos, vai, que estão ali na luta também, médio para pequeno. Você tem ali o Vitória, você tem ali o Fortaleza, e tudo bem que a tendência é que pelo menos um desses caia. Mas, pô, possa ser que os dois se salvem, por que não? Pode acontecer também. O Fortaleza, pô, vem fazendo boas campanhas. O Vitória já provou no passado que pode se salvar, mesmo tendo menos elenco, menos investimento. A tendência é essa? Não, a tendência é que caia o Vitória, pô. O Vitória é um time muito fraco. Não tem um treinador tão bom assim. Mas o Fortaleza também tem Renato Paiva. Então é aquilo. A tendência é que caia pelo menos um dos dois. E é como eu venho falando. Se cair o Fortaleza, pelo menos vai ser um rebaixamento impactante também. Tipo, cai Vitória e Fortaleza. Você pode olhar e falar assim, é sem graça. E de fato, é melhor cair um Vasco, é melhor cair um Santos, times grandes. Mas o Fortaleza, ainda mais para nós do Nordeste, também seria impactante, pô. Veio um time tanta soberba, finalmente, ó, a soberba indo pro ralo. E até de fora também, pô, Fortaleza vem fazendo boas campanhas. Mas enfim, já fiz essa análise aqui trilhões de vezes. Mas tá muito parecido com 2013. Se você parar para analisar, o Vitória estava ganhando do Palmeiras. Quando o Vitória estava ganhando, ele estava indo ali a 19 pontos, se não me engano, 19, 20 pontos. E aí é o seguinte, velho. Ele estava indo a 20 pontos, né? E aí é o seguinte, quando ele estava indo a 20 pontos, ele estava ficando aqui em 15º com 20, e aí o 16º, que era o Fortaleza, também estava ganhando do Corinthians. Estava indo ali a seus 17 pontos. Se o Santos ganhasse, ia a 18, o Fortaleza ficava com 17, e pô, o 17º ia ter 17 pontos e ia ficar 5 pontos. Mas isso aqui é tudo ilusão. Eu sei que às vezes eu gosto de, pô, ficar projetando coisas que poderiam acontecer, imaginárias. Mas, pô, é pra mostrar pra vocês a loucura que tá essa tabela de classificação, pô. É verdadeira loucura. Pare pra analisar. Se o Santos vencer hoje, ele vai a 18. Ele empata com Vitória ali. A diferença do Santos, que é o 16º, pra, sei lá, o Fluminense, que é o 9º, é de 5 pontos, pô. Então, tudo pode acontecer. E nesse naipe aí, eu quero pegar o Vasco de exemplo. Vocês estão se complicando. Vocês estão se complicando. Tomaram 4 do Del Valle. Se você vai pegar o histórico do Vasco aqui, últimos 4 jogos, o Vasco tem 2 empates, 2 derrotas aqui. Se você pegar esse cenário, esse histórico aqui do Google. Então, pô, vocês estão começando a se complicar. O Fortaleza é a mesma coisa. O treinador de vocês é Renato Paiva. O treinador de vocês é um lixo. O elenco de vocês não é um elenco recheado de jogadores bons, não. Como é um Corinthians da vida, um Inter da vida. O Inter da vida brigando para não cair, eu falei, o Inter vai se recuperar. O Santos tem Neymar. O Santos tem Neymar. Vocês têm quem? Vocês têm Tinga. O Vasco tem quem? Quem que o Vasco tem? Então, pô, o Fortaleza e o Vasco estão começando a se complicar. E hoje o Santos pega o Juventude na Vila Belmiro, que é o vice-lanterna, que só não é mais um time mais acessível do que o Sport. A tendência é que o Santos vença. E o Santos vencendo a abrir 3 pontos em relação ao 17º, que aí passaria a ser o Vasco. Ou seja,
eu acho que o Fortaleza e o Vasco começam a se complicar. Eu acho que a tendência é ser igual a 2013. Vai cair o Vasco e mais um. Aí pode ser mais um grande, como foi o Fluminense em campo, ou pode ser ali um Fortaleza ou um Vitória. Mas eu acho que o Vasco tá muito forte. Tá fortíssimo nessa briga para não cair, tá? Sinceramente, quando você para analisar o Vasco, o elenco, pô, é muito limitado, cara. É muito ruim, tá? É muito limitado, meu irmão. Não tem pra onde. E aí, vambora parar pra analisar agora os resultados, né? O Corinthians empatou com o Fortaleza em Itaquera. Eu falei, pô, Corinthians pra mim era favorito, tá? Só que o Corinthians entrou com reserva. E o ponto é o seguinte, até quando o Corinthians estava com os reservas dentro de campo, ainda assim o Corinthians foi melhor do que o Fortaleza. Daí você já tira. É muito ruim o time do Fortaleza, tá, cara? Ainda tem Renato Paiva. Só que pare pra analisar o seguinte, o Fortaleza melhorou com o Renato Paiva. Mas sabe por que eu acho que o Fortaleza melhorou com o Renato Paiva? Porque o trabalho de Vojvoda estava tão desgastado. Eu tô parando para analisar aqui. Talvez esse time do Fortaleza não seja tão ruim assim. É um time que já conseguiu campanhas melhores. Só que eu acho que o caso era o seguinte. Vojvoda estava tão desgastado que os caras queriam tirar o Vojvoda todo vapor. E tipo assim, qualquer treinador que entrasse, só pelo fator novo, já ia dar resultado. E é o que está acontecendo. Mas o trabalho de Renato Paiva não é nada demais. Ele empatou com o Bahia, empatou agora com o Corinthians, conseguiu ganhar um jogo ali do Bragantino, que tá em frangalhos também, que tá, ó, ladeira abaixo. Como eu falei, venceu só um jogo aí no retorno, a tendência é que vá ladeira abaixo. E mais um empate agora, só venceu um jogo de 4. Ou seja, nada espetacular, nada de outro nível. E se você parar para analisar o gol que o Fortaleza sofreu, vacilou, tá? Vacilou. Quando a gente tava com reserva, quando entrou a nata do Corinthians, melhorou. E até com reserva tava melhor. Meu goleiro do Fortaleza, meu amigo, dá um vacilo daquele, no jogo que era importantíssimo o Fortaleza ganhar. Não dá, tá? Não dá. E se você parar para analisar o lance, o jogador do Fortaleza que tá embaixo na câmera aqui, ele demora 1 hora para voltar pro lance, pô. É inacreditável. Ele demora séculos para poder voltar pra jogada. Por isso que tomou o gol. Vacilo do Fortaleza, tá? Pelo contexto do jogo foi um vacilo. Claro que o resultado, empatar com o Corinthians lá em Itaquera, que o Corinthians em Itaquera, meu irmão, eu acho que um dos times mais difíceis de ganhar jogando em casa é o Corinthians. Mais difícil de ganhar. Tipo assim, pega a lista dos times mais difíceis de ganhar jogando em casa. Você tem ali o Flamengo, claro, no Maracanã. Só que o Maracanã não é do Flamengo específico. O Corinthians tem Itaquera. Tudo bem que foi o Lula que deu. Mas, pô, é a casa do Corinthians. Pô, os caras são muito fortes lá, pô. Não tem pra onde. Talvez o Corinthians seja o time mais difícil de jogar lá. E o Bahia deu 5x1. Convenhamos, né? O Bahia deu 5x1. Sem querer me achar aqui, mas, pô, 5x1 lá. E o Fortaleza, pô, empatou lá, bom resultado. Mas pelo contexto do jogo não foi, cara. Porque aquele gol ali que o Fortaleza sofreu foi um vacilo que não era pra ter tido, tá? Então, é isso. E pro Corinthians, cara, o Corinthians tá de olho na Copa do Brasil, né? Então, esse jogo aqui nem valia tanto assim. Mas você entrar com reserva e conseguir jogar melhor do que o adversário, pra mim, um todo, foi bom pro Corinthians. Botafogo e Cruzeiro, cara, o Cruzeiro tá voando, tá? Esse time do Cruzeiro, cara, é inacreditável. Um jogo tu perde pro Ceará no Mineirão, que tá fazendo uma campanha ali decente, boa, mas compara Cruzeiro com o Ceará, não tem comparação, né, cara? O Cruzeiro brigando por título e o Ceará tem muito menos elenco, muito menos investimento, brigando ali por rebaixamento, barra meio de tabela. O Cruzeiro tinha que ter ganho aquele jogo. O Cruzeiro perde do Ceará e ganha do Botafogo no Engenhão. Tipo, é loucura, tá ligado? E, pô, esse time do Cruzeiro, eu não quero cravar nada, tá? Aliás, não é nem cravar, porque o Flamengo ganhou, o Flamengo empatou, né? O Flamengo empatou com o Ceará. Mano, esse time do Cruzeiro aí, tipo assim, vai disputar fortíssimo pelo título até o final do campeonato. Eu achava que o Cruzeiro tava na liderança, por isso que eu falei aqui que eu não queria cravar nada, mas que achava que o Cruzeiro ia ganhar. Não, vai ser uma disputa pesada aqui. Palmeiras tem 2 jogos a menos, Flamengo tem um jogo a menos, mas esse time do Cruzeiro, se não tivesse vacilado contra o Ceará, é muito bom, cara. É muito bom. Tipo, você pega o Botafogo, é time do seu nível, no Engenhão, tu vai lá e ganha, pô. Assim, o Cruzeiro atropela todo mundo, pô. Deu 3x0 no Bahia, que é um time também ali de G4. Então, cara, você olha pro Cruzeiro, eu sinto que talvez o Cruzeiro vai ganhar esse título, pô. Vai brigar fortíssimo, pelo menos ali. Tipo, pau a pau, 1 ponto, 2 pontos. Muito bom o time do Cruzeiro, tá? Então, de parabéns, cara. Excelente campanha. Campanha excepcional. É aquilo. Primeira prateleira do Brasil. Botafogo, Cruzeiro, Flamengo e Palmeiras. Não tem pra onde, tá? E o Bahia vai entrar nessa prateleira aí com fé em Deus. Ceará e Flamengo. Aí é o seguinte. Flamengo era favorito. O jogo, mesmo sendo um jogo sendo no Castelão, Flamengo, por ter elenco, por ter investimento, era muito mais favorito do que o Ceará. E eu acho que o resultado de empate não é ruim não, tá? Não é ruim não. Flamengo também ali estava visando a Copa do Brasil no meio de semana, tem Atlético Mineiro, e abriu 1x0, ainda assim o Ceará conseguiu empatar. Cara, torcedor do Ceará, o jogo foi em casa, beleza.
Mas o empate não é resultado ruim não, tá? Vocês estão pegando os melhores times do Brasil. Primeiro turno do Ceará, excelente até aqui, tá? 22 pontos. Se conseguir mais 4 pontos nos próximos jogos. E outra coisa, vocês pegaram dois times que estão lutando por liderança e eu falei, o Ceará faz no máximo 1 ponto. Mas não, o Ceará fez 4. Ou seja, comemorem. Comemorem, porque vocês pegaram o Cruzeiro no Mineirão e o Flamengo, que em qualquer lugar é difícil, e vocês fizeram 4 pontos, pô. Sensacional, sensacional, cara. Então, comemorem. Atlético Mineiro e Bragantino. Eu tô tentando aqui não me alongar tanto pro vídeo não ficar tão longo, tá, galera? Atlético Mineiro e Bragantino, mano. Eu falei que o Atlético Mineiro era favorito e, de fato, aconteceu. O Bragantino é aquela análise que eu já venho fazendo aqui há muito tempo. Quando voltou o Super Mundial, eu falei, o Bragantino tomou pé do Bahia antes do Super Mundial e quem viu o jogo viu que foi parecia jogo treino pro Bahia. Tipo assim, foi muito fácil. E aí, voltou do Mundial, só venceu um Corinthians do Dorival, lá em Itaquera. Conseguiu vencer Itaquera. Acabei de falar que Itaquera é difícil e o Bragantino venceu Itaquera. E, sim, incrível, né? Mas, assim, o time é muito ruim, cara. O time é muito ruim. O time tá em frangalhos, tá? E já era esperado que ia perder o gás. E o Mirassol também tá perdendo o gás, tá? Os últimos 3 jogos o Mirassol não fez uma grande partida, assim. A tendência é que os dois caiam, como eu falei. Não cair pra Série B, claro, mas ficar no meio de tabela ali. E então o Atlético Mineiro tinha que ter ganho, fez seu papel e ganhou o jogo, tá? Agora é ficar de olho na Copa do Brasil no meio de semana, porque tem uma vantagem ali contra o Flamengo, tá jogando em casa, a tendência é que classifique. Vitória e Palmeiras, rapaz, o que o Vitória vacilou não tá escrito, tá? Graças a Deus, eu tô feliz, claro, eu tô feliz. Mas, pô, vocês abriram 2-0, um golaço de Eric. Golaço de Eric. E aí entrou a nata do Palmeiras. Cara, vocês tomaram empate. E veja como é o futebol. Antes do jogo, eu falei que o resultado de empate contra o Palmeiras não era resultado ruim. Você tá pegando, talvez, o melhor time da América no momento. Porém, mais uma vez, é o tal do contexto do jogo. O Fortaleza foi a mesma coisa. Pelo contexto do jogo, péssimo resultado pro Vitória. Não existe você abrir 2-0 e tomar um empate, não. Não existe, cara. Você abriu 2-0, se segura, meu irmão. Não fica tentando atacar, não coloca atacante para poder fazer mais gol, não. Logo o Fábio Carille, que é um treinador retranqueiro que sabe muito bem fazer isso, segurar o resultado, não conseguiu segurar o jogo. Ah, foi contra o Palmeiras, beleza, irmão. Mas você tá com 2-0 a seu favor e você vai e toma um empate. Não existe isso, tá? Não existe isso. Péssimo resultado, o Vitória vacilou feio. E esse time do Vitória empata demais, cara. Pare para analisar aqui a tabela. Vitória tá em 15º, Vitória venceu 3 jogos e tem 18 pontos. Vitória venceu 3 jogos e está em 15º. Porque tem 9 empates. 9 empates, pô. Um empate, ele é até legal ali pro time que tá brigando pra não cair. Você empata, sei lá, vários jogos ali contra o Palmeiras, Cruzeiro, Flamengo ali. Só que você tem que ganhar mais também, pô. Tem que ter um equilíbrio. É a campanha aqui, ó. A campanha do Ceará, por exemplo. Se pegar aqui a campanha do Inter. O Inter não é um time que geralmente briga pra não cair. Mas pra time que briga pra não cair. Essa seria a campanha perfeita, pô. Venceu 5, empatou 6. Não empata tanto, mas ganha também o mesmo número de jogos ali, meio de tabela normal. O Ceará também ganhou 6, empatou 4, Vitória empata muito e não ganha tanto. Aí você já se complica. Quanto mais você empata nos pontos corridos, mais você não consegue avançar, você não consegue evoluir. E é isso que tá acontecendo com o Vitória. Mais um empate amargo, de novo, que faz o Vitória ficar ali, brigando para não cair, perigando. E tem São Paulo, mano, eu quero tocar num ponto aqui. Treinador faz total diferença. Total diferença. Não tem pra onde, tá? O São Paulo estava brigando para não cair. Acho que tinha lá seus 11 pontos com o Zubeldia. Quando chegou o Hernan Crespo, olha onde o São Paulo já está. O São Paulo está em 8º lugar. Galgando entrar ali no G6/G7. Tirar a vaga do Mirassol, tirar a vaga do Bragantino. O São Paulo já está a 4 pontos do Bahia. Você tava brigando para não cair, pô. Tava com 11, 14 pontos. Foi só trocar o treinador, irmão. Para vocês verem como, às vezes, pô, você só precisa trocar seu treinador. É só trocar o treinador, irmão. Tá ligado? Tem gente que quer inventar, não, vamos te dar tempo, vamos te dar tempo. Não. Às vezes é o treinador que tá uma merda, você vai e troca, acabou. Já resolveu o problema. É o caso do São Paulo. Venceu mais uma contra o Inter do Beira-Rio, que não é um jogo fácil, tá? Jogar lá no Beira-Rio sempre é difícil, eu sei muito bem disso, né? Então, pô, ótimo resultado do São Paulo. E, pô, o São Paulo agora é incrível, né? Como eu acabei de falar. Você tá brigando pra não cair, do nada você tá lutando pro Libertadores. São Paulo agora já tá aqui na luta pro Libertadores, pô. Tá a 1 ponto do Botafogo, tudo bem que tem jogos a mais. Porém, pô, continuar nessa pegada aí, vai entrar no G6 aí, sem dúvida, tá? A tendência do São Paulo, inclusive, eu acho que é subir mais aí. E lembra que eu falei que o time podia pegar a vaga no Mirassol do Bragantino? Eu acho que esse time pode ser o São Paulo. Com certeza absoluta. Tem o Fluminense aqui também, que, pô, tava no Mundial recentemente, tem que ter respeito pelos caras.
Então, São Paulo, Fluminense, eu acho que, ó, vamos lá. Segunda prateleira. Que podem pegar a vaga do Mirassol e do Bragantino. Dois times. Tem aqui o São Paulo, tem aqui o Fluminense, tem aqui o Atlético Mineiro, Corinthians e Inter. Eu acho que esses times que eu citei aqui, 2 deles vão estar no lugar de Mirassol e Bragantino. E Mirassol e Bragantino vão, ó, decair. 2 deles. Quem eu acho que tem mais chance? São Paulo, que o Crespo tá muito bem, engrenou. O Corinthians tem ali o Depay, mas tem Dorival, que é um péssimo treinador. O Inter tem Roger Machado, até recuperou, né? Mas não acho ele um treinador tão qualificado, não. Eu diria que é mais São Paulo e Fluminense mesmo, cara. Eu acho que a tendência é São Paulo pegar a vaga do Mirassol e Fluminense pegar a vaga do Bragantino. Dos dois ali, né? Digamos assim. Então, cara, é isso. Vou tentar ver o jogo de hoje, tá? 8 horas, como eu falei, não sei se vai dar, mas vou tentar. Mas a rodada foi isso aí, cara. Loucura total. Vai ser muito interessante acompanhar essa reta final do Brasileirão, tá? Tanto pelo título, principalmente a luta pra não cair. A luta pra não cair vai ser uma das melhores dos últimos anos, pô. Desde 2013 aí. Todo ano a gente fala isso, né? Mas, pô, essa tá muito boa. E o ponto de corte, mais uma vez, altíssimo. A gente poderia ter terminado essa rodada aqui com o 17º tendo 17 pontos, pô. Tipo assim, é loucura. É sensacional, tá? É loucura, pô. E hoje o Santos pode abrir 3 pontos do Fortaleza e do Vasco. E aí, como eu falei, Fortaleza e Vasco estão se complicando. Se não abrir o olho, eu acho que esses dois aí são fortíssimos candidatos a cair junto com o Juventude Esporte. Abre o olho, irmão. Passando a régua aqui na rodada do Brasileirão, vamos falar rapidinho aqui de informação do Bahia. Bahia faz proposta de empréstimo pela contratação do argentino Matheus Sanabria, ponta do Al-Ain. Quando eu vi essa notícia, eu sou sincero pra vocês, tá? Quando eu vi essa notícia, eu falei assim, pô, Sanabria, esse nome não me é estranho. Pô, eu acho que eu conheço esse cara, Matheus Sanabria, esse cara atacante. Aí eu tava esperando, pô, um jogador de renomado, né, de nome, assim. E tipo assim, eu só sei de nome, tá? Não lembro do jogador, se o jogador era bom, se não era, só sei de nome, assim. Sanabria não me é um nome estranho. E aí eu fui ver os números dele. Não me agradaram tanto, não. Tipo, possa ser que seja um bom jogador, possa ser que ele seja um baita jogador, eu tô aqui analisando só os números, que ele chega aqui e dê muito bem. Eu espero que seja isso, inclusive. Eu confio no scout do City. Mas quando qual é a ferramenta que eu tenho para analisar? Os números. Quando você analisa os números, não é nada demais. Gustavo Nunes tinha bons números aqui no Grêmio quando ele surgiu. Aqui não é nada demais, tá? Pega para analisar aqui, 2022, Lanús, ele estreia ali na Lanús, 22 jogos, 1 gol, 1 assistência. Para um ponta, nada demais. Tudo bem que ponta também, ele pode ser um ponta muito habilidoso, que dribla, que vai, que chega junto, que dá assistência. Mas, pô, a assistência tá aqui, ó. Uma assistência só. Então, já cai por terra. 23, 13 jogos, 3 gols e 1 assistência. E aí você pega 24, 25, já foi na Arábia, que ele foi para o Al-Ain. Jogou o Mundial, inclusive, tá? Fez um jogo no Mundial, 16 minutos ali. 24, 25, 30 jogos, 5 gols e 2 assistências. Então, não se animem, não coloquem tanta expectativa não, tá? Pelos números, não coloquem tanta expectativa não. Pelos números. Pode ser que ele chegue aqui, pô, deslanche, seja um baita jogador. Os números não é nada demais. Na última temporada, sim. É ok, vai. Ok, legal. 30 jogos, 5 gols, 2 assistências. Mas, assim, não são números que empolgam, que enchem os olhos. Você fala, pô, que baita jogador. É o novo Messi. É o novo, sei lá. Uma ponta direita muito bom aí. Um cracaço de bola. Não. Então, não enche tantos olhos. Mas acho que seria uma contratação ok ali. Contratação ok ali, uma aposta ok pra vir aí. Pra disputar a posição com o Ademir, com o Lúcio Rodrigues, que também é ponta. Com o Kaique, etc, entendeu? Então, eu até aprovaria. Mas só que, de novo, mais uma vez, outro atacante. E o goleiro, nada de goleiro. É isso que me irrita, cara, é isso que me incomoda. Carlos Miguel tá aí livre no mercado. O Botafogo já tá querendo contratar um Neto lá que o Bahia tava pensando em contratar. E nada de contratar goleiro. E o time tomando fumo, com o Ronaldo entregando todo o jogo e Marcos Felipe entregando todo o jogo. Mas, paciência, né? Não vou ficar reclamando de contratação, não. Mas que a prioridade de um goleiro é. Eu trocaria todas as contratações aí. Sanabria, Gustavo Nunes, todos esses aí por um goleiro. Mas, pelo visto, o City acha que Marcos Felipe e Ronaldo vão dar conta aí, né? Fazer o quê? Paciência. Enfim, galera, esse foi o vídeo de hoje, tá? Se inscreve aí, falta um inscrito, cara. Um inscrito. Se você se inscrever, já batemos 100, pô. Só é você aí se inscrever, tá ligado? Então, se inscreve, deixa seu like, comenta, compartilha, dá essa moral aí pro canal e até o próximo vídeo. Falou? Fui.